Olá! Existe uma promessa na Bíblia que, à primeira vista, parece ter sido quebrada, a de um rei eterno no trono de Davi. Hoje, vamos investigar juntos se essa promessa realmente falhou ou se a história, na verdade, ainda não terminou. Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começa com uma aliança antiga e supostamente inquebrável que Deus fez com o rei Davi de Israel. Para a gente entender essa história, vamos seguir um rastro de pistas. A gente começa com essa promessa, depois segue a linhagem profética, vê o nascimento de um rei e, por fim, explora um reino que ainda está por vir. Vamos lá, direto ao ponto. A promessa em si, que é uma verdadeira pedra angular de toda a profecia bíblica. Olha só a força disso. Deus declarou que a promessa seria eterna, inalterável, tão constante quanto o próprio sol. E aqui surge a grande questão, não é? Se Davi e seus filhos morreram, a linhagem real foi interrompida e, no fim, Israel ficou sem rei. O que aconteceu com a promessa? Ela foi quebrada? Bom, se os reis se foram, como é que a promessa sobreviveu? A resposta, olha que interessante, está numa linhagem profética que manteve essa chama acesa por séculos. As escrituras, na verdade, desenham um mapa, uma trilha bem clara que vai desde os patriarcas até um futuro governante. É como seguir migalhas de pão. Uma das pistas mais importantes é esse nome antigo, Silô. Ele aponta para uma figura messiânica, alguém que um dia pegaria o cetro real de Judá. E essa espera de séculos, ela chega num ponto de virada assim dramático, com um anúncio que é simplesmente impressionante. Pensa na cena, o anjo Gabriel falando diretamente para Maria que o filho dela, Jesus, era exatamente esse herdeiro tão esperado do trono de Davi. Então, o herdeiro chegou. Quando os magos perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, parecia que era isso. A promessa estava finalmente se cumprindo. Só que aqui a história dá um nó. É um paradoxo, né? O rei profetizado veio, mas não tomou o poder. Pelo contrário, foi rejeitado, julgado e executado. Como assim? Como é que um rei prometido acaba numa cruz? A solução para esse mistério está numa distinção, uma distinção fundamental que muda todo o nosso entendimento. O apóstolo Pedro é bem direto aqui. Davi não está no céu. Então, a promessa de um rei eterno não podia ser sobre o próprio Davi, certo? A lógica é bem simples. Se Davi morreu e continuou na terra, a promessa de um rei para sempre no trono dele só podia se referir a outra pessoa, ao seu descendente, o Messias. E aqui, o próprio Jesus faz uma distinção clara entre dois tronos: o trono do Pai e o trono dele. São coisas diferentes. E é aqui que a peça-chave se encaixa. Existem dois tronos em jogo. Um é o do Pai, lá no céu, onde Jesus está agora. O outro é o de Davi. E este é uma posição futura, para ser estabelecida aqui, na terra. Então, o ponto crucial é este: Jesus ainda não está reinando do trono de Davi. Ele está no céu, esperando. Esperando o momento certo para voltar. E isso nos leva, finalmente, à última peça do nosso quebra-cabeça. Como e quando essa promessa vai, de fato, se cumprir? Profetas como Jeremias foram bem específicos. Esse rei justo estabeleceria seu governo não no céu, mas na terra. O próprio Jesus conectou o reinado dele a um tempo futuro de restauração do mundo, um tempo em que ele se sentaria em seu próprio trono glorioso. E olha, esse cumprimento não é algo passageiro. A gente está falando do estabelecimento de um governo eterno, de paz e justiça, a partir do trono de Davi. De acordo com o que lemos em 1 Coríntios 15, esse reinado na terra é um passo essencial no plano divino, um período em que toda oposição é finalmente vencida. Então, no fim das contas, a promessa a Davi não foi esquecida nem quebrada, foi apenas adiada. E a grande conclusão é que a história do trono de Davi talvez ainda esteja longe de chegar ao fim.